Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, estamos aqui para mais um episódio e hoje confesso que é um tema que eu não entendo muito não, mas vamos aprender, né, Klaus? Sempre somos ignorantes em alguma coisa, né, Caio? E hoje a gente tá aqui... Na maioria delas, né? Em muitas coisas, né? E hoje a gente tá aqui para falar com um psicólogo dos eSports. E aí tem duas coisas complexas pra gente entender. Uma que é o que é psicologia, outra que são eSports. E pra isso trouxemos aqui um convidado especial que é o Henrique Carpegiani. Fala Dois Empregos, fala pessoal, fala ouvintes. Puta prazer estar aqui com vocês hoje. Não sei nem se pode falar palavrão ou não, já soltei o primeiro. Eita, deixa lá. Ih, agora fudeu. É um tema meio confuso aí, mas eu vou tentar desmistificar um pouquinho de cada um deles. Boa. Então antes de ir pro nosso tema central, eu quero primeiramente, é claro, agradecer os nossos ouvintes que assinam lá no PicPay, ajudando essa bagaça a acontecer, os verdadeiros heróis desse programa, começando aí pelo Jonathan Amaral, Jaisso Guilherme, Rafael Soares, Caleb Casey e o Mário Mocoto. Aí a gente tem lá no plano executivo, que inclusive concorre aí aos nossos sorteios, a gente tá sorteando canecas, né? E hoje ainda, Klaus, ainda hoje teremos mais um sorteio Isso. de caneca aqui ao final do programa. No final do programa, fique aí pra saber se você, assinante do plano executivo pra cima, levou a bela caneca do Dois E Empregos. ganha também o nosso querido beijo na boca por áudio. Que delícia! E são eles: Felipe Moeller, Ellen Caldas, Rafael Bueno, Jimi Hendrix, acredite se quiser. Adoro esse jogo. Paulo Felipe Bolonha, Caio Henrique, Felipe Landa, Juscelino Ferreira Campos, Rogério Biqueri e Tarcísio Medeiros. É isso aí, lá no VIP, um dos planos mais camarotizados de toda a internet, com direito a festa, fogos e champanhe, nós temos Tom Guimarães de Almeida, Vitor e Bia Martins Rosa, belo casal, e Rafael Prema. E também temos, Klaus, aquele plano, Klaus. Eita! Você é louco! Ou você é louca, no caso, né? Que a grande imperadora... Não, imperadora não é imperatriz, né? A imperatriz desse programa, Débora Diniz. É isso aí, muito obrigado, Débora, pelo seu apoio, pelo apoio de todos os ouvintes. Se você também quiser apoiar, ser agradecido por nome aqui no programa e até participar de sorteio, confira os planos lá em picpay.me/doisempregos, beleza? Bora pra pauta. Então, Henrique, vamos começar esse papo aí. Primeiramente, eu quero saber, então, o que faz um... Não, vamos voltar um pouco. O que é eSport, Henrique? Define aí pra gente, porque pra muita gente ainda é confuso isso. Eu até li lá no Instagram algumas pessoas falando que nem é esporte de verdade. Não, na realidade, se você for pensar como esporte mesmo, como prática física, não é verdade, não é. Mas o na frente, na realidade, é de esporte Electronic Sport. Então, entra numa categoria que é considerada esporte, porque tem regras, tem um conjunto de condutas, normas de jogo, atualização e por aí vai, que é o que traz toda a complexidade, assim, da modalidade. Então, ela passa a ser considerada esporte a partir do momento que tem o Electronic antes. Se fosse, tipo, só o jogar videogame, não é esporte. Isso aí é ser gamer, é diferente, é completamente diferente. Inclusive, eu percebo que muita gente confunde esporte, mas estão jogando videogame, mas, meu amigo, tudo que envolve competição já complica. Mesmo que fosse jogo da velha, cara, uma vez que você quer descobrir quem é o melhor, as pessoas começam a se condicionar num nível e pensar em formas de ser melhor tão absurdas, né? Eu vejo esportes, cara, eu fico pensando assim, eu vejo aquela molecada jogando, você tem que olhar o seu time, olhar a progressão do seu personagem, olhar pro mapa do jogo, onde é que os outros estão, onde é que o adversário tá, não sei o que, a maioria dos jogos tem isso, né? Exato. Os de tiro, os de batalha, assim e tal. E eu fico pensando, sabe aquele nervoso que você tem quando você tá aprendendo a dirigir? Que você tem que olhar o retrovisor, pisar, acertar o
pé na embreagem, não sei o quê. É você estar eternamente naquele nervoso de estar aprendendo a dirigir, multiplicado por 10. É assim que eu me sinto quando eu tento jogar essas coisas. E não sei mesmo como é que a galera aguenta fazer essa parada com a pressão do campeonato, cara. Não, e isso é uma diferença muito bizarra, né? Por exemplo, se você senta na sua casa, você tá no conforto do seu sofá, liga o seu videogame, por exemplo, e vai jogar um joguinho que tá ali no videogame, você não tem muita pressão, não tem ninguém te xingando enquanto você joga, você faz um passe errado no futebol ou dá um tiro errado, isso aí não pega nada. A hora que você tá ali interagindo, e não precisa ser profissional, tá? E não precisa ser num nível de pro player. Se você jogar uma ranqueada, você já passa por um estresse natural e às vezes até maior do que o da competição, porque quem tá jogando com você não te conhece, vocês não pediram pra estar jogando um com o outro, então o caminho até virar um pro player, ele fica até um pouco mais estressante, você precisar ter uma resiliência um pouco maior pra chegar nesse nível mais profissional mesmo. Nossa, é mesmo, porque às vezes você tá tentando pontuar pra ter a chance de se tornar pro player e você cai com um Zé Ruela que te atrapalha, né? É como ir lá no Mega Senha da Rede TV e o Dr. Ray ser o cara que te passa as palavras. que comparação maravilhosa. Muito boa, até porque é gamificação, então foi muito boa mesmo, velho. Voltando nesse negócio do pessoal achar que não é esporte, e o Henrique falou que se for ver não é mesmo, né? É um e-sport. Eu acho que o pessoal foca muito no esforço físico, né? Exato. Então a gente olha os grandes atletas, tá? Você pega lá, sei lá, o Cristiano Ronaldo, você fala, puta, que exemplo de atleta, quer dizer, o cara abdicou de tudo pra se esforçar ali, conseguir transformar o seu corpo quase numa máquina e tudo mais. E se você for olhar com essa cabeça, realmente, né, você vai olhar torto, mas você não pode olhar com essa cabeça, né, cara? Você tem que olhar com a cabeça de alguém que tá se esforçando mentalmente, treinando, se aprimorando sim, porque você fica melhor quanto mais você treina, e competindo, né? Acho que a competição é que é o elemento principal do que tornaria isso interessante, né? Exato. Porque você jogar um jogo sozinho na sua casa é uma coisa, mas hoje em dia lota estádio pra assistir competição de esportes. Sim. Inclusive, em termos de audiência, se você for pegar pra ver, a final do Mundial de LoL, de League of Legends, bateu a audiência das Olimpíadas. Nossa, então, não é pouca coisa também, né? É um negócio que acaba tomando uma proporção até muito maior. Os públicos são diferentes. Então, você pega a Free Fire, é a molecada, de 12 até 16, 17 anos. Às vezes até um pouco mais novo. No caso do League of Legends, é uma faixa etária já um pouco mais velha. É o pessoal que pegou esse jogo no início, isso já faz 10 anos aqui no Brasil, que acompanha desde então o cenário. Então já é uma galera que também não é tão nova. Varia aí dos seus 18 até os 28, 30 anos de idade. Sim, cara, e é um negócio assim que eu vejo é muito complexo, né? Você pega lá o futebol, olhou pro futebol, você entende. Não tem, é intuitivo, né? Não tem muito o que aprender. Futebol americano, não. Não, mas eu falo assim, tipo, você não precisa saber jogar futebol pra assistir o futebol. Agora, o esporte, normalmente, você precisa saber pelo menos um pouco pra você sequer entender o comentário do jogo. E você pensar que tem esse volume de público que bota esse nível de empenho em se engajar, né? É uma comunidade muito especial, assim, cara. Eu acho fantástico que isso aconteça. E é uma alternativa, né, cara? É uma alternativa. Acho que vocês citaram, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. A gente pode citar outros atletas de outras modalidades, inclusive brasileiros, né? Tipo César Cielo, Léo de Deus, que é da natação também. Birubiru, que tive a oportunidade de abraçar, tá lá no meu Instagram. Verdade, teve ele também. A hora que você pensa em atleta de alta performance, e aí que eu me encaixo na realidade, mesmo no eSport, esse atleta de alta performance, ele não é saudável. O conceito de saúde, ele é o oposto do que esses jogadores, esses atletas todos de esportes tradicionais, eles passam e que eles exigem do corpo deles. Até por isso eles se aposentam mais cedo. Caga todo do pé, o joelho, as costas, o quadril. Não tem como sustentar isso por tanto tempo. E aí que a gente quer chegar, viu, Henrique? Porque aqui é um programa de comédia e a gente queria trazer a desgraça. E aí que acontece? Nós colocamos vários fatores aqui. A dificuldade do desafio, a pressão da competição, o holofote, né? O negócio de lotar estádios. Ainda tem outras coisas que a gente não falou. A idade dos caras normalmente são muito novos, os atletas, né? Não sei se pode chamar assim. Pro player. Os pro players, muito jovens. Entra grana, amizade, vaidade. E aí, pro psicólogo, esse abacaxi, como é que fica? É uma bomba, bicho. É uma bomba
que não difere muito das bombas de esporte tradicional, né? Porque eu sou um cara que eu vim dessa área, eu vim de trabalhar com atleta olímpico, de estar em modalidades tradicionais, até mesmo alternativas, como o próprio CrossFit, que teve um boom no Brasil. Então, eu vi um pouco dessa área e que essas preocupações ou essas variáveis, elas são exatamente iguais em todas essas modalidades, inclusive no esporte eletrônico. Então, pra mim, o trabalho foi meio que adaptado à realidade, especialmente por a questão da idade, né, dos jogadores, mas é quase a mesma coisa. O trabalho é quase o mesmo. O que muda pro seu trabalho? Assim, tem alguma diferença que você pode destacar ou não? Tem, tempo. Eu não tenho muito tempo pra trabalhar efetivamente em mudança de comportamento. Quando você pega, por exemplo, atleta de ciclo olímpico, são 4 anos a cada Olimpíada, geralmente. No caso desses campeonatos, são 3 meses. Nossa, rapaz. Isso dificulta. Essa noção de tempo é muito importante. Mas assim, pra você ter se tornado um psicólogo de esportes, na verdade você já é um psicólogo do esporte, não tem uma especialização própria só do eletrônico. Então, tá começando agora, mas eu acho mó balela, tá ligado? Vender como especialização de e-esporte. Quer dizer o quê? Que esse cara que fizer esse curso, então ele não pode atuar com esporte tradicional. Ele tá tá pela metade, né? Alguma coisa. É pra ganhar dinheiro em cima de trouxa, mano, na moral. Olha lá. Esse é o tipo de sinceridade que eu espero aqui nesse programa. Fica como lição pros próximos convidados aí. Não, é verdade, porque, por exemplo, tipo, eu mesmo, eu vou fazer uma propagandazinha. Eu tô lançando um curso de psicologia do e-esporte, mas é assim, ele é específico e o que eu espero de qualquer aluno que venha é que já tenha estudado a psicologia do esporte, porque lá eu vou apresentar um modelo de como intervir numa equipe de esporte eletrônico. Você não tá vendendo o segredo do sucesso dos grandes times. É um negócio sério, trabalho sério. É, trabalho sério, porque eu fui trampar num time aí recentemente que os caras falaram, pô, a gente não teve psicólogo, mas veio um mental coach. Eu falei, e aí, quanto tempo durou? 1 semana. Ele tentou trabalhar ali as crenças limitantes, melhorar o mindset, mas infelizmente... Não vai rolar, né, velho? Não funciona assim, não dá pra generalizar. Eu tenho uma dúvida aqui. Manda. Queria saber se o pro player, né, ele vê bem essa ideia do psicólogo, da psicologia, ele realmente entende a função disso e tudo mais, ou você ainda sente que o pessoal, né, precisa de um esforço pra comprar a ideia e tal? Porque eu vejo em outros esportes, cara, até no futebol mesmo, eu não acho que essa é uma ideia já muito difundida. Eu sei que dentro dos clubes tem e tudo mais, mas... Não é verdade isso não, cara. Não tem dentro dos clubes. Não tem? Dos profissionais, de 20 que estão na Série A no Brasileiro, 4 tem. Então, aí, tá vendo? Eu vejo direto esse debate na mídia, assim, de que essa questão não é tratada com seriedade, assim. Teve até o Nilmar, recentemente se aposentou e falou que lutou contra uma depressão profunda e tudo mais. Não encontrou muito amparo, né, dentro dos clubes onde ele passou pra se curar da depressão e tudo mais. E como é que é com essa galera aí? Eles aceitam melhor ou é os mesmos problemas, assim? Não, na realidade, no esporte eletrônico, o que a gente tem encontrado é exatamente um espaço que é tão bom quanto, por exemplo, no tênis, que é super bem aceito e super requisitado. Lá no começo do campeonato de LoL, por exemplo, em 2014 e 2015, foram as primeiras procuras, mas não foi um psicólogo que simplesmente foi lá e se meteu no meio. Teve uma demanda, os próprios donos das organizações perceberam essa demanda e falaram, puta, acho que o que a gente precisa aqui é um psicólogo do esporte. E começou a ir atrás, entendeu? Então, acaba sendo uma modalidade que já conta com isso. Às vezes até um certo diferencial. Pô, mas e aí, tem psicólogo ou não? Assim como tem fisioterapeuta ou não? Então acaba sendo uma percepção um pouco diferente. Pelo menos todas as equipes que eu passei, eu sempre fui convidado a participar. Então não foi algo que eu tive que ir apresentar e cavar um espaço, alguma coisa assim. Da hora. Hoje você tá no Flamengo, né, Henrique? Hoje eu tô no Flamengo eSports, mas já tive passagem por outras equipes, Falcol, tanto no Rainbow Six como no LoL, e na Vivo Cage, que na época chamava Cage Stars, que era só de League of Legends. Já é um caminho, assim, desde 2016 já. Tem algum conflito ético ou
ou talvez simplesmente não seja humanamente possível em atender mais de uma equipe ao mesmo tempo? Como é que é isso? É possível e se sim, é aceitável? Eu acho complicado, assim, o que pode acontecer, e isso já aconteceu várias vezes e é normal, né? Se for pensar em composição salarial, horas de dedicação, por exemplo, eu atuar no League of Legends de uma equipe e no Rainbow Six, que é outra modalidade, de outra equipe. Isso pode acontecer. Agora, é impossível atuar em duas equipes que concorrem entre elas na mesma modalidade. Ah, sim, aí tem conflito de interesse, né? Tem, aí é bem problemático mesmo. Rapaz, eu tô até em dúvida do que eu te pergunto aqui, que eu vou te falar que choveu, eu pergunto dos nossos ouvintes e eu tenho as minhas aqui também, e o Caio tem as dele, né, Caio? Eu quero fazer mais uma aqui. Manda aí. Eu queria saber se, na opinião do Henrique, caso o Felipão tivesse um bom psicólogo na sua comissão técnica, a gente teria evitado o 7-1, porque aquilo ali é uma questão emocional, né? Cara, é assim, vou responder com a maior sinceridade. Eu vou ser talvez um pouco político, porque tinha uma psicóloga bem conceituada trabalhando por trás, só que não era via seleção, porque na CBF não tem o cargo de psicólogo. Isso é meio bizarro. Ó a pergunta, a saia justa que você colocou, Henrique, aí, cara. Então, isso é assim. Tinha uma psicóloga, inclusive é minha mãe. Não, mas inclusive é a mesma que tava junto com a seleção em 2002, né, no Penta. O que faltou ali, na minha opinião, sendo muito sincero, até por conhecer vários profissionais aí que compartilham da opinião, faltou tempo, porque faltando 45 dias da Copa, não dá pra fazer um trabalho bem feito, né? E outra, jogar em casa com a torcida brasileira não é fácil. Não é pra qualquer um. Sim, por isso que eu acho que foi uma questão emocional. Mas foi, claro que foi. Não dá pra explicar esse resultado com uma questão técnica ou tática, tudo bem. Não, também dá, né? Bate o desespero, você faz qualquer merda e toma 7. Então. Porque deu pra ver que os caras, assim, depois do segundo gol ali, broxou. Acabou a disposição, a esperança, tá ligado? Já tava todo mundo em clima de derrota. Sim, quando dá tudo errado, normalmente, você perde de 4-0, vai. Mas de 7, mano. E assim, vários gols em sequência, os caras com o Maracanã lotado, então... Sabe quem que precisava de um psicólogo? As agências de publicidade, Caio, que deixaram as propagandas prontas pra se perder ou se ganhar, e as de se perder se era assim, que pena, demos nosso melhor. E aí tiveram que jogar todas as propagandas no lixo e falar, a gente não tinha uma pronta pra isso. Pessoal, imagina o pessoal da Brahma, todo mundo perdendo o sono à noite, aquele desespero geral. Deve ter sido uma desgraça. E aí, claro que vão botar a culpa no estagiário, né? Obviamente. O mais fraco sempre roda, né? Exatamente. Qual que tá à disposição de rodar ali? Bota o estagiário, bota no cu dele que não pega nada. Tirando esse, por exemplo, faz um paralelo na mesma Copa, hein? A Alemanha começou a preparação psicológica pra jogar no Brasil no ano que foi anunciado que ia ser no Brasil. Eles vieram com 7 psicólogos pra Copa. Nossa. Caraca. Tá vendo? Um gol pra cada psicólogo. Foi exato. Puta homenagem, tá ligado? O Brasil tinha um, a Alemanha tinha 7. Exatamente. Aprendam aí, times. Não, mas ali eu concordo também que foi uma questão muito emocional naquele jogo. Eu não acho, Klaus, que tenha sido assim, depois do segundo gol da Alemanha, os caras estavam com cara de derrotado. Eles estavam com cara de desespero, né? Tanto é que, tipo, a hora que você vê que quem tá no ataque é o Davi Luiz, que é o nosso zagueiro, você fala, mano, tem alguma coisa errada. Sim. Tipo, não foi tática, foi desespero. Eu só queria trazer alegria pro meu povo, né? Exatamente. Chorou copiosamente. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Mas manda uma pergunta aí, Klaus. Cara, eu queria saber se é mais fácil atender uma equipe que tá começando, acabaram de juntar o time, pegar um de cada canto ali e tal, ou uma equipe experiente que já tenha seus vícios, digamos assim. No esporte, cara, quando você tá pegando que eu atuo com os dois, por exemplo, tanto o Academy como o time principal, né? O Academy é equivalente a como se fosse uma categoria de base. Então ali você tem talvez uma abertura, inclusive maior para uma intervenção, para uma mudança de comportamento, por aí vai. Então acho que acaba, quanto mais cru, mais fácil de você inserir um repertório. Quando você pega um atleta, um pro player mais experiente, e isso também se reproduz com modalidades tradicionais, tá? Ele já vem cheio de vícios, cheio de manias, e isso acaba sendo difícil para intervir no individual. Porém, para ajustes coletivos, que é a outra parte, eu acho assim, a mais gostosa, mas é a mais difícil do trabalho, quando os caras já são mais maduros, fica mais fácil de resolver conflito. E quando os caras são mais jovens, fica muito difícil, porque
tá muito na defensiva, é tudo muito novo. É mais fácil apontar o dedo do erro do outro do que eu reconhecer o meu próprio erro, e aí vira bate-boca. Puta, é um pouco mais complicado. E qual que é a fase mais desgraçada, assim, Henrique? É quando perde? Mas quando é eliminado do campeonato, né? A fase mais totalmente desgraçada é você, tipo, consegue uma vaga no playoff, chega no playoff, perde o primeiro jogo, ou a semifinal. Pô, essa aí é a fase que é desgraçada mesmo, porque aí você vai fazer o quê? Já perdeu. Daí é chorar, né? Não tem o que fazer. É acolhimento, talvez começar a se preparar pro próximo campeonato. Puta, lidar com torcida é chato pra caralho. Tá louco. Inclusive ouvintes perguntaram disso, não sei se o Caio já quer puxar, Caio, essa questão do hate, né? Teve uma aqui que mandou uma pergunta, que a gente pediu lá no nosso Instagram pro pessoal mandar a pergunta, né? Eu sei, eu quase respondi. E aí teve uma ouvinte aqui, a Verônica, que ela mandou a seguinte pergunta. O que é mais difícil? Ensinar a lidar com o hate ou reerguer um atleta depois que ele caiu de desempenho? Ensinar a lidar com o hate é bem mais difícil. Especialmente porque hoje grande parte dos campeonatos eles estão feitos de forma online, né? Especialmente no Brasil, tá acontecendo de maneira online. Então toda a interação que você tem com um torcedor ou com torcida adversária, com qualquer um que seja, é tudo feito de maneira online e todos eles têm perfil aberto em todas as redes. Então, imagina você, tipo, não interessa pra que lado você tá olhando, você tá vendo alguém ou te criticando, ou te bullshitando, ou querendo de fato te colocar pra baixo. É uma tristeza, né? Ver que a vida do torcedor, desse torcedor, claramente, é tão ruim que ele deposita toda a frustração dele em um jogador. É meio triste de ver isso, mas é o mais difícil. E tem muita gente que é assim, é muito normal, né? Pega ódio, ainda fala assim, eu era fã. Eu era fã, mas você... Cara, você pega, tipo, teve uma sequência de exposed no começo do ano no Twitter, né? Assédio, de sacanagem, de bullying, de não sei o quê. E é, tipo, sempre uma suposta vítima colocando alguém que, curiosamente, era famoso no cenário e expondo essa pessoa. Pô, todo mundo que foi exposto ali passou pela política do cancelamento, né? Vamos colocar dessa forma. A máquina de moer reputações. Exatamente. Poucos ali conseguiram sobreviver a isso. Grande parte perdeu o contrato, perdeu o patrocinador. Não teve nem a chance de se defender, de se explicar. Não tem chance, né? Vai falar o que nessa hora? Porque esse negócio de cancelamento é uma desproporção. Às vezes o cara foi babaca? Foi. Mas será que ele merece a vida inteira dele ser destruída, ser perseguido, ter que mudar de cidade, perder emprego, não sei o quê? A gente teve caso aí de tentativa de suicídio por conta disso. Nossa, e aí, vale a pena? Você, tipo, maltratar uma pessoa? E que morra mesmo? Não existe isso, velho. Deixa o cara pelo menos se explicar, né? O pessoal perdeu completamente a noção, né? E falando em gente fora da casinha, Henrique, chegou uma pergunta aqui do Edu Almeida. Ele perguntou se jogar bem Call of Duty o transformará em um psicopata em potencial. Acho que só por essa preocupação, não. Não. Aliás, eu quero falar disso aqui. Eu odeio essa associação, cara, de jogo violento com violência na vida real. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Tipo, ser espancado pelo pai não é o problema. O problema é o videogame. É a galera que fala assim, mas e aquele cara que jogou Call of Duty, entrou na escola e atirou na galera? Tá. Então você tá assumindo que se tirasse o Call of Duty da vida desse cara que entrou com metralhadoras na escola, ele teria sido um garoto normal. O Call of Duty foi o único problema. Não foi todo o bullying e toda a rejeição que ele sofreu na escola. Não foi o bullying, não foi alguma coisa em casa. Agora, pros pais é melhor. É mais confortável ter um inimigo fácil pra apontar. Pra imprensa é melhor ter uma coisa tá dentro da sua casa que eles podem te pôr medo, porque dá clique. Então, ficam alimentando essa parada desde criança que eu lembro disso. Eu lembro dos anos 90 o Congresso americano parando pra discutir o Mortal Kombat de pixel ali. Os caras de terno falando, lá, violência gráfica, não sei o que. Muita vergonha. Não, é assim, aqui a gente fazendo um paralelo com Call of Duty, por exemplo, não dá nada, né? Óbvio, respondendo a pergunta do ouvinte. Mas por exemplo, você pega alguns jogos mais novos, tipo aquele GTA RP, que você cria um avatar, você escolhe o que você quer ser e você vive dentro daquele jogo. Você dá os comandos, etc. Tem muita gente, inclusive adulto, perdendo um pouco a noção do que é o virtual, o que é o real. E começa a jogar pra vida real o comportamento do jogo. Mas eu acho que o problema aí não tá no apelo gráfico, né? Se o jogo tem arma ou não. É o componente social, né? Exato. É uma comunidade tóxica, o cara se enfiou ali, fica bitolado naquilo. Exatamente. É mais com quem você anda na internet, não o que você tá jogando. Assim, né? Como na vida, né?
O cara dá tiro no outro por causa do truco também. Aí você vai falar, vamos proibir o truco, né? Complicado. Ô, Klaus, você falou de comunidade tóxica. Eu jogo videogame, mas eu só jogo FIFA. O famoso casual sujo. Só joga Fall Guys, FIFA. Fall Guys e FIFA eu jogo. Então, e nem por isso o Caio sai dando carrinho nas pessoas na rua, tá ligado? Não, muito menos faço gol. Eu vi uma notícia, cara, que o FIFA agora ele extinguiu a comemoração, que tinha uma comemoração que você fazia o sinal do silêncio, assim, né? Tipo, calei sua boca e tal. Uhum. E o FIFA excluiu essa comemoração do jogador do jogo, porque é uma comemoração tóxica. Aí eu falei, não é possível. Chato. Eu falei, não é possível. Você concorda que isso aí tá certo? Eu não consegui ver a razão disso por trás disso. Não concordo, eu não sabia disso. Na realidade, eu acho um absurdo isso ter acontecido. A não ser que ele realmente siga as normas da FIFA no futebol de campo, no real, né? Não no virtual. E aí tem que copiar isso mesmo. Você vê que se hoje em dia... Se a FIFA não deixa você... Se você fizer isso, você toma amarelo, né? Provocativo? Você toma um amarelo. Você toma um amarelo. Mas não foi só essa comemoração, Por isso não. que a FIFA não gostava do Canarinho Pistola. Falava que não podia chamar de Canarinho Pistola. Nunca teve um nome melhor pra um mascote do que esse. É o melhor. Aliás, foi a única coisa boa da seleção hoje é o Canarinho Pistola. É o Canarinho Pistola, é o legado que ficou pra gente dessa Copa. É que assim, eu também acho que a gente tá vivendo numa época que as coisas estão cada vez mais limitadas, né? Você quase que não pode fazer nada, não pode falar nada e, tipo, é uma repressão, assim, né? Tipo, tirou um pouco da liberdade. Até mesmo piada tem que tomar um pouco mais de cuidado. Você se esforçar tanto, cara, você se dedicar tanto, fazer todo esse treino, aí passa com o psicólogo e tal, pra você chegar numa vitória e não poder apontar pro outro e falar, otário! É muito triste. Não, cara, e não é nem extinguir de campeonato, Klaus. Então, quer dizer, eu não posso aqui na minha casa mandar um cara calar a boca, o cara tá lá na casa dele, porque isso é tóxico, tá ligado? Tipo, será que o cara não consegue se controlar na sala dele ao me ver mandando ele calar a boca virtualmente, tá ligado? Cara, mas isso aí sensível. uns anos atrás dava treta, hein? Virtual treta, né? Porque nunca é real, né? Os caras são muito machos pra falar a hora que você tá ali no fone de ouvido, mas frente a frente tá difícil mesmo. Famoso chihuahua de portão. Exato. Abriu, parou. É isso aí. Cara, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer as duas juntas porque elas se parecem. Uma é como contornar a raiva durante a partida e manter o foco pra virar o jogo. E a outra é jogar pra relaxar e passar mais raiva ainda é normal? Acontece, hein? Cara, assim, eu vou ser muito sincero. Do Vitor Santos e do Fialho as perguntas. É normal, especialmente se você joga online, especialmente se você pega alguma modalidade que tem ranqueada, porque você passa raiva mesmo. Às vezes você, tipo, passa uma call, alguma coisa assim de uma jogada que vai acontecer e tá cada um querendo fazer só o seu, ou às vezes alguém dá uma call e, tipo, você sinaliza não é uma boa hora, o cara vai lá e toca o foda-se e faz do mesmo jeito. Então. E aí vai acumulando essa frustração aí, né? Na realidade, essa raiva toda vem da frustração. E em relação à primeira pergunta, quando você já acha que você tá tão raivoso que você já não tá rendendo, não tá mais conseguindo pensar, é o momento de separar um pouco, tirar um intervalo, descansar um pouco a cabeça e depois você volta pra tentar fazer aquilo que cabe a você fazer. Agora, se não chegou nesse limite, respira fundo um pouquinho, pensa o que tá dentro do seu controle, daquilo que você pode fazer, olha no seu mapa, olha pro seu boneco e vê como que você pode talvez ir, sei lá, escalando um pouquinho mais pra voltar pro jogo, entendeu? Acho que essas são as principais dicas. Aliás, quero parabenizar aqui a empresa Riot do League of Legends, patrocina nós, pelo seguinte, pode ser que tenha outras que já faziam isso, mas foi a primeira vez que eu vi uma empresa se preocupar em educar a sua comunidade, assim. Eu lembro quando eu tentei conhecer um pouco o que era o LoL, de ter as dicas do tipo, times que não se xingam ganham X% a mais das partidas. Eles colocavam esses pequenos insights, assim, dentro do jogo pra tentar educar a comunidade a ser mais educada e ficar com a cabeça no lugar durante o jogo. Eu acho da hora isso, tipo, a própria empresa se empenhar em trazer um negócio legal pro jogo, sem necessariamente ficar proibindo falas e tal. Apenas, assim, botando uns jogadores pra olhar os outros e dando dicas aqui e ali, educando mesmo, né? É uma tentativa
tentativa e, na realidade, além dessa tentativa, se, por exemplo, você se sentiu ofendido no decorrer de uma partida, você tem como fazer uma denúncia, né? E o pessoal de lá vai fazer uma análise de tudo que aconteceu. Então, se alguém escreveu algum xingamento, alguma ofensa no chat, esse jogador, né, pelo menos nesse login dele, ele vai tomar uma penalidade de não poder jogar nada por sei lá quantas rodadas e por aí vai. Então tem todo um controle em cima disso, que não é a fim de, por exemplo, sei lá, reprimir a pessoa, mas é de fato de todas as frentes tentando educar e tentando trazer o melhor modelo de coexistência ali no jogo, né? Das pessoas aprenderem a se respeitar um pouco mais e entender que é uma modalidade em equipe, que ninguém faz nada sozinho. E quando tem campeonato, assim, que tem lota estádio e tudo mais, a torcida, existe algum código de conduta, assim, ou a galera é igual ao futebol mesmo, que o nego vai xingar, o nego vai gritar, não tá nem aí e tal? Eu nunca assisti, por isso que eu tô perguntando. É que o público, o que vai lá assistir, ele é um pouco mais, calmo nesse sentido. Ele é eufórico porque tá ali, vai ficar berrando, etc, mas não vai ficar xingando. Não é agressivo, né? Não é tão agressivo. Minto, tem até vezes que, tipo, é provocativo, não agressivo. De olhar pra torcida adversária e falar, se fudeu, qualquer coisa do gênero, mas nunca vi, e eu não sei se é por uma questão do perfil, nunca vi briga. Pode até ser que tenha acontecido em algum momento, mas eu particularmente nunca vi, porque o perfil da torcida é outro. Não tem cenas como aquele clássico da torcida do Palmeiras gritando: seu pai tem gonorreia! Seu pai tem gonorreia, filha da puta! Usar logo a torcida do Palmeiras, cara. Foi o exemplo que eu lembrei. É que é outro público, né? Mas, no geral, o público brasileiro tá muito acostumado com futebol, né? E aí eu lembro até nas Olimpíadas que foi um problema, porque tinha modalidades lá, por exemplo, ginástica artística, em que a conduta natural de um espectador é o silêncio pro atleta se concentrar. E os brasileiros não conseguiam. Tipo, ia lá o japonês que tava competindo com o brasileiro, o nego vaiava pra caralho, xingava o japonês. É só ver a final do salto com vara, o quanto a torcida de fato conseguiu desconcentrar que era o francês, né? Exato. Francês fresco, que ficou chorando, mas tudo bem. mas tipo outros, né? A final do tiro, aquele que o Felipe Wu pegou prata, se eu não me engano, na final também era pra estar todo mundo em silêncio, deixando os caras se concentrarem e todo mundo berrando e tal. Quantas vezes teve que pausar a saída da natação nas Olimpíadas? Porque na hora da largada tem que ficar silêncio total. E a galera não sabia disso, ou não foi educado pra isso, né? Isso rolou bastante. Brasil, assim. Cachaça, farra e foguete. É muito engraçado, né, cara? A hora que não tinha nenhum brasileiro disputando, mas o juiz era brasileiro, os caras estavam torcendo pro juiz, velho. Então, essa foi sensacional, velho. Geralmente as pessoas xingam o juiz, né? Mas na hora que você vê a galera gritando juiz na arquibancada, é sacanagem. Aliás, já que nós estamos falando de farofada, cachaça, farra e foguete, o João Pedro pergunta: orgias enturmam mais o time? Cara, nunca participei de uma, não sei. Não vou me comprometer com isso. Sua esposa tá ouvindo o programa. Minha esposa ouve o programa, então eu não faço ideia do que o senhor está falando. Não tem. Mas eu tô ouvindo então. Você tá ouvindo aqui, né? Eu tô ouvindo que ele não sabe porque a esposa tá ouvindo o programa. Não sei nem o que vocês estão falando. A hora que ela souber que é sobre orgia, o pau vai quebrar. Então, isso aí vai ser cortado. Nada demais, né? Nada disso que você tá pensando, só sexo mesmo. Um abraço pra Thalita, esposa do Henrique, que também já participou aqui do Dois Empregos. No episódio 15, Viagens de Trabalho, recomendo. Teve mais uma participação dela aí, ué. Ah, teve Loucuras na Festa da Firma, episódio 8. Caralho, eu não posso falar de orgia? Pode, inclusive a Thalita falou de coisas que os coleguinhas dela faziam. Bom, depois vocês ouvem lá. Mas, várias pessoas perguntaram se é emprego ou hobby. É uma coisa que todo mundo tá ali e faz em tempo integral? Como é que é? Ou depende da função da pessoa na equipe? Como que é isso? Não, pra ser pro player tem que ser uma dedicação exclusiva pra aquele time, pra aquela modalidade, porque a carga de treino é de cerca de 8 a 10 horas por dia, fora os campeonatos. E eles são, assim, de maneira geral, assim, eles são
são bem pagos, né? Especialmente quando estão em clubes já renomados, equipes renomadas. Então, tem piso salarial, não tem teto, mas tem um piso, então tem todos os elementos lá da Lei Pelé, que é a lei de incentivo ao esporte. Entende? Que também protegem e garantem algumas obrigações e direitos e por aí vai. Caraca, não sabia que a Lei Pelé aplicava, né, nesse caso. Aplica sim. Tem algumas necessidades. Pra ver como que é complexo, né? Porque teve ouvintes que mandaram também lá no Instagram falando, poxa, isso é uma coisa que não agrega nada à sociedade, meu amigo. Gera um monte de emprego, entretenimento, patrocínio, todo um mercado. Pô, se deu mais audiência que as Olimpíadas, bicho, pelo amor de Deus. Bicho, é entretenimento, é roupa, é hardware, é o psicólogo, deve ter tanta gente. Quantos... Aliás, boa coisa que eu pensei em perguntar aqui, já autoelogiando a minha pergunta, que é incrível. Quantas pessoas trabalham numa equipe fora os próprios jogadores? Então vamos lá, além de jogadores que dependendo da modalidade são 5, outros são 4, tá? Fora os reservas, ainda tem técnico, assistente técnico, analista, psicólogo, fisioterapeuta, e algumas equipes tem nutricionista. Além disso, tem um manager, que é quem cuida e gerencia essa estrutura inteira. Isso para funcionalidade, para operação do time. Isso sem contar na operação da empresa, que seria a organização. Jurídico, RH, o imóvel, né? Financeiro. Tudo isso e marketing, que é super importante, vendas, que é super importante, então, relações públicas, social media e por aí vai. Então tem que ter uma galera. Cara. Eu sei que tem equipes em que o pro player tá mais focado só na parte do player mesmo, mas tem outras equipes em que eles ainda tem que ser, tipo, celebridades e fazer os TikToks da vida e tal. Como que é onde você trabalha e como que você vê essa diferença aí? Se atrapalha, se ajuda, se atrapalha? É assim, né? No nosso caso, assim, a gente tá muito preocupado com performance. Então, de fato, às vezes a gente até pode não render tudo aquilo que é esperado, mas a gente tá sempre voltado para a performance, né? Então, isso na atual. Tem equipes que optam por geração de conteúdo. E aí, para ter geração de conteúdo, o jogador ele não é exigido tanto na questão de resultado, mas ele interage com o público de outra maneira. Então, grava muito TikTok, cria de fato um engajamento com os fãs, com aquela marca, só que sem ser de fato por uma vitória, por exemplo. Então, assim, eu não vou julgar porque são estratégias organizacionais. Ambas trazem frutos como fã, torcida e, consequentemente, dinheiro. São estratégias diferentes, assim. Tem mais alguma aí, Caião, pra fechar? Que nós estamos com o tempo estourando. Sei lá, queria abrir pra ele aí pra ver se tem alguma história engraçada, algum acontecimento aí que tenha te marcado durante esse período. Comigo teve alguns acontecimentos, velho. Assim, eu não sei se tão engraçado. Na época, definitivamente, eu não achei nada engraçado, mas hoje em dia, parando pra, tipo, analisar, até tem sua graça. Muitas boas histórias são assim, na hora. Então, teve uma equipe que eu trabalhei que, pô, os caras foram fazer um bootcamp, né, que é quando você vai treinar em outro país, e eu fiquei, tipo, imbecil à disposição pela internet com um fuso horário de 12 horas. Putz. E eles foram fazer isso por alguns meses. Nossa! A hora que voltou, tipo, mudou toda a equipe, os integrantes, e aí depois da primeira reunião eu tive um pequeno desentendimento com um dos jogadores, e aí depois chega um WhatsApp pra mim. Você, infelizmente, não faz mais parte da equipe, porque investimos muito nos jogadores e não temos dinheiro pra te pagar no momento. Caraca! Só que isso eles já estavam me devendo 3 meses. E aí eu fiquei no pé, eu falei, cara, é o seguinte, cara, vocês já estão me devendo, eu já emiti nota, já virou um mês, eu não tenho como cancelar, né? Então ficou meio que nessa conversa, nesse bate-boca. E aí eu vi que naquela época realmente o cenário era muito amador, cara, porque eu venho de uma outra realidade. Se vai demitir alguém, o mínimo que se faz é uma ligação, não um WhatsApp, né? Ah, lógico. Sim, apesar que eu já fui demitido por WhatsApp também, sei como é. Mas cara, até a gente tava conversando sobre isso esses dias e Henrique comentou comigo que tem equipes que são bem profissionais e tem outros que são como tipo uma banda de garagem. Nossa, total. Cara rico simplesmente decide ter uma equipe e não sabe como fazer rodar, né? Isso acontece, isso é triste. Vai ser triste até o final desse ano, porque depois eu vou começar a achar graça também. Dos caras acharem que é simplesmente se juntar ali. É verdade, velho. Porque... Senti que tem alguma coisa rolando aí. Não é, cara. É que, pô, lá no Workstars, a gente grava vídeo falando de games e negócios. A gente explica o A mais B de por que é um negócio e por que precisa ter uma estrutura que sustente esse negócio. Aí entra o cara em contato comigo, por exemplo, depois de ver o vídeo,
vídeo e fala assim, pô, eu tenho um time junto com uns amigos e a gente tá querendo conseguir patrocínio. Você tem como arrumar pra gente? Pô, tá. Arruma um patrocínio aí. Nós temos uma final amanhã, se você puder também vir dar uma de psicólogo aqui pra galera, nós temos uma horinha livre e tem um saco de pitanga aqui, um bolo gostoso que minha tia fez. Então, mas é tipo... é bem isso. E aí eu aprendi a selecionar, por exemplo, com quem eu continuo a conversa ou com quem eu, tipo, desencano, porque é triste também você destruir o sonho de uma pessoa. Eu só faço a pergunta, qual é o budget que você tem? Quando a pessoa já nem sabe o que é budget, eu já vi, então sinto muito. É o cascaio, rapaz. Precisa investir na equipe, é isso aí. Exato. É engraçado o cara falar, como eu invisto muito nos meus jogadores, eu vou cortar os custos com a saúde deles aqui, então... Não, e tem o outro lado também, de gente que de fato tem muito dinheiro, quer entrar no cenário, sei lá, acho que tem caminhos, entra como um investidor, como um patrocinador, aprende como que lida com esse tipo de ambiente primeiro, e depois você pensa em montar um time, senão vira isso que o Klaus falou aí, banda de garagem com um dinheiro que até então seria ilimitado, porque daria pra ter uns 3 times, e o cara gasta tudo num time só, e que não vira nada. Eu já até imagino a situação, o cara vai lá e gasta tudo em hardware, monta uns PC de 28 mil reais cada um pra galera jogar e dane-se a saúde do atleta e tal, né? Do tá próprio... até mais que isso, não? Às vezes até investe na saúde também, mas aí contrata jogador, faz um contrato que não existe em lugar nenhum, tá ligado? Cai num golpe mesmo, tanto de manager como, sei lá, de técnico, e aí o time simplesmente não evolui. E aí você pega todo esse dinheiro aí, que, sério, por baixo é uns 800 pau, e joga no lixo. Nossa, cara. É triste, até o final desse ano eu vou achar triste. A partir do ano que vem eu não vou mais achar triste não, cara, porque aí só não sabe quem não quer, né? Só não sabe quem não quer. E paciência. As informações estão aí, aliás, confiram lá, pessoal, o conteúdo da Workstars. Tem Workstars no YouTube, workstars.com.br. A gente vai deixar os links aí na descrição, que além de apadrinhar este programa, o Workstars também tem muito conteúdo sobre games e negócios, exato, né? Exato. Mas aí é uma outra parada. Raramente falo sobre psicologia, nunca, na realidade, vou falar sobre como jogar um jogo, porque eu sou péssimo. Tem bastante coisa relacionada exatamente às outras áreas, marketing, vendas e por aí vai. E eu queria contar mais um caos que aconteceu ano passado. Manda aí. Esse entra pro quadro de desgraças aqui, né? Porque eu tava numa equipe e aí começou esse lance de pandemia, cara, e aí cada um vai pra sua casa, e aí alguns times ficaram inseguros do que ia acontecer, e aí eu tava em abril em casa, e de novo pelo WhatsApp chega uma mensagem de, devido à pandemia e queda de dinheiro, estamos encerrando o seu contrato. Eu falei, puta, de novo, velho, né? Pensei comigo mesmo, de novo essa história, cara, por que não liga? Tipo, já tem meu WhatsApp, é porque consegue me ligar, né? Aí eu falei, bom, beleza, então paga a rescisão aí, já era, né? Porque no contrato tem lá a multa de rescisão. Não, beleza, vamos pagar sim, só me lembra aí qual que é o valor da rescisão. Olha isso, o cara que me demitiu pediu pra eu lembrá-lo de quanto era o valor da rescisão. E foi assim que o Henrique ficou milionário. É que eu sou muito honesto, cara. Eu fui olhar no contrato qual seria o valor da rescisão. Mas ainda assim, mandei uma mensagem pro técnico da época, agradeci a oportunidade, falei o que tinha acontecido. Ele falou, mas peraí, por quê? Não, porque eu acabei de ser mandado embora. Ele falou assim, nem fudendo, espera aí. Ele ligou pro dono e pro manager, no mesmo dia, os caras vieram assim pra mim, então, a gente tava conversando aqui, talvez fosse melhor, a história, talvez fosse melhor você continuar, mas devido a esse tempo de incerteza, será que a gente pode reduzir pra tanto a remuneração? Juro. Mas inacreditável. Juro, inacreditável. Quem me colocou de volta foi o técnico, que eu tô ligado. Agora, beleza, eu até aceitei, né? Eu também tava numa puta incerteza de pandemia. Aceitei por um pouco menos da metade do que eu tava recebendo. Beleza, chegou, deu um mês, mais uma mensagem de texto, dessa vez de outro funcionário de lá, falando, olha, infelizmente a gente vai ter que romper aqui com você, não deu certo mesmo, tá difícil pagar as contas, etc, muita despesa. Eu falei, caralho, velho. Aí eu respondi, caralho, custa me ligar? Aí o cara ficou meio sem jeito, mas realmente nesse caso eu entendi, não era a mesma pessoa, né? E eu falei, bom, beleza, então precisa pagar minha rescisão. Outro funcionário, de quanto é a rescisão? Aí eu olhei no contrato
contrato de novo, joguei lá o cálculo e recebi pela rescisão desse contrato. Agora veio o detalhe sórdido. Quando eu assinei o contrato, eles ficaram com as duas vias e ficaram de me devolver a via deles assinada, né? Eles não devolveram. Agora, quando te perguntarem quanto é a rescisão da próxima vez, você vai ter que inventar. Cara, agora é só com um contrato assinado, velho, senão eu nem começo. Certíssimo. Mas os caras não só esqueceram qual era o valor da rescisão, como eles esqueceram que eles não tinham assinado de fato o contrato comigo. Nossa, cara. Eles poderiam ter te engambelado aí. Podiam ter falado, eu não sei pros profissionais. Exato, esse é o cenário que a gente tá inserido, cara. Tipo, são duas histórias que, óbvio, na época não foi nada legal, mas que hoje em dia eu olho e falo assim, puta, cara, olha que bizarro isso, né, cara? Mostra que ainda tá engatinhando, né, alguns projetos aí, mas com o tempo acho que... Não, já tá muito mais profissional, Hoje em dia eu tô numa org que é super profissional nesse sentido e... A tendência é só melhorar até chegar num nível de organização do 2 empregos, né? Exatamente. Assim, não espero menos do que isso. Muito obrigado, Henrique. Valeu, dois. Brigadão aí, Caio, Klaus. Valeu, muito obrigado pela participação. Uma aula, hein? Valeu, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer outra alternativa ou possibilidade, chama nós de novo. Boa, valeu, Henrique. E agora nós vamos pro sorteio, né, Caião? Caio, chegou o momento que os nossos ouvintes assinantes do PicPay estavam esperando. O sorteio da caneca. Eita! Uma bela caneca, você pode conferir lá no nosso Instagram, 2 empregos. A foto, a caneca com estampa dos 2 lados, escrito 2 empregos, aquele logo bonito, joiado, pra você mostrar que é trabalhador. E vamos aqui realizar o sorteio. Lembrando que também depois postaremos lá no Instagram o videozinho pra você conferir que não tem marmelada, certo? Exatamente. Apesar do último ganhador ter o mesmo nome que eu, né, Klaus? Não fui eu que ganhei, foi o outro Caio. É isso mesmo. Então é isso aí, todos os nomes estão na fila, todos os nomes estão na lista, nós estamos usando o sorteador.com.br e eu vou clicar pra sortear agora. Oi! Solta a música aí da roleta do Silvio Santos. Boa! Só pra fuder o Silas. E saiu o resultado. Nós temos o Juscelino Ferreira Campos como vencedor. Parabéns, Juscelino. Entraremos em contato com você, Juscelino, pra pegar o seu endereço e você receberá na sua casa essa bela caneca, beleza? Vamos torcer pro Juscelino não morar no Ceará, né? Igual foi o último, porque o frete ficou caríssimo. O último vencedor mora no Ceará. A caneca sai de Curitiba. Então a caneca atravessou o Brasil pra chegar no vencedor. Mas chegou. Chegou. A gente honra os nossos vencedores, que são apoiadores aqui do programa. Lembrando, né? Quer apoiar também, quer participar de sorteios? PicPay.me/2 empregos. É isso, podemos terminar, né, Caião? Fechou, Klaus. Maravilha. Mais uma caneca sorteada. Vamos pra próxima. É isso aí. Mês que vem sorteio de novo. Um abraço. Falou, abraço. Valeu, falou, tchau.